Bem, agora vamos para a nossa leitura, dia 30 de março, nos capítulos 3, 4 de 2 Samuel, que diz assim, os capítulo 3, capítulo 3 vai dizer assim: como eu esqueci de ler o capítulo no dia 29, vamos colocar aqui o capítulo 2, 3, 4, 5, tá? Eu esqueci, não vai ficar incompleto a leitura. Diz assim, Davi é aclamado rei no capítulo 2 de 2 Samuel, que é referente ao dia 29, tá? Diz assim, Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? Disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes e Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes e Gileade, e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Abner faz Isbosete, rei de Israel. Isbosete, não confundir com Mefibosete, tá? Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e fez passar a Maanaim. Eu constituí rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Israel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Então saiu Abner, filho de Ner, com o servo de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruía, e o servo de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os jovens, e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou a mão da cabeça do outro, deu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente de onde se chamou aquele lugar Elcate Razurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruía, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras montesas,
que é no campo, ou seja, ele corria muito bem. E Azael seguiu após Abner e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos jovens, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu feriste e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo desviar, Abner feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner, e pôs-se o sol. Chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão, os filhos de Benjamim se ajuntaram de trás de Abner e fizeram um batalhão, e puseram no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir os seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus que, se não tivesses falado, já desde pela manhã o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e os dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebron. Agora vamos nós estamos nesse dia 30, né? Os capítulos 3, 4 e 5. Esse capítulo 2 foi do dia 29 que eu esqueci de ler. Agora vamos entrar, prosseguindo aí nos capítulo 3, capítulo 5, nesse dia 30 de março. Continuando a leitura. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Foi a promessa que Deus falou para Samuel e falou para Saul, que o reino dele foi tirado e tinha dado a Davi, né? Então, cada vez a casa de Saul enfraquecia e a casa de Davi se fortalecia. Os filhos de Davi que nasceram em Hebron. E a Davi nasceram filhos em Hebron. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, e o seu segundo, Quiliabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai e de Jesus. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus inimigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer.
transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba, e nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque eu temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a tua aliança, eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. Disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face de primeiro, me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Esbocete, filho de Saul, dizendo: dá-me a minha mulher Mical, que eu desposei os sem prepúcios de filisteus. Enviou Esbocete e atirou ao seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Ia com ela seu marido, caminhando e chorando de trás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo o Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner, a traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida, e traziam consigo grande despojo. Já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe a todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-lhe ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. E que Davi, depois ouvindo disso, inocentes somos, eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte que tenha frutos, nem que seja leproso, nem que se atenta ao bordão, nem que caia a espada, nem que necessite de pão, né? Ó, irmãos, se você estiver ouvindo esta live, essa leitura agora aqui, ó, esse versículo 29 que eu vou ler de novo. Tenha o entendimento porque que nos dias de Jesus, Jerusalém, por todo lugar que ele andou, né? Ainda não tenho, não vou ainda ler sobre Jesus, nem falar dele ainda aqui, mas quando chegarmos no Novo Testamento vamos falar muito de Jesus nos lugares, né? Então por que que você tem que entender que nos dias de Jesus havia leproso, havia gente com fluxo de sangue, havia gente ali
que morria à espada, havia gente ali que necessitava de pão, e todos aleijados, né? Resumindo, muita gente leprosa mesmo, sem mão, sem parte do corpo, cego, mudo, surdo. Por quê? Porque esta palavra, ela foi lançada aqui, ó, no capítulo 3 de 2 Samuel, versículo 29, pela boca de Davi. Davi ali, ele era o rei de Israel. Ele era a autoridade máxima, abaixo de Deus. Ou seja, Davi representava o próprio Jesus, né? Olha só o que Davi disse. Fique de sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte que tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se assenta bordão, nem quem caia espada, nem que necessite de pão. Ou seja, ali em Israel, no tempo de Jesus, havia todo tipo de gente. Havia misturas de muita gente, ou seja, tribos ou outras tribos, né? E para Deus isso não era permitido. Tinha que casar com a pessoa da própria tribo. Então o que Davi profetizou aqui refletiu lá na frente. Porque Davi, ele tinha com ele, não é uma superstição não. Não vou dizer uma superstição, nem assim, algo assim que deixava ele, digamos no nosso vocabulário, desconfiado ou cabreiro, não. Davi, ele não gostava de gente aleijada. Davi detestava gente que tinha defeito no corpo. Ele não gostava. Para ele era abominável. Por isso que Deus, lá na frente, no reino dele, faz dele lembrar de uma aliança. Infelizmente, essa aliança que ele vai lembrar da pessoa, do tipo de gente que ele mais odeia, é o reino que ele vai dar. É justamente o Mefibosete, que é filho de Rispa, concubina de Saul. Ou melhor, filho de Jonatas, não é de Rispa, de lá, de Jonatas, da linhagem lá. Este é aleijado, né? Então aquilo que Davi odiava, Deus fez passar por ele e ainda dá o reino a ele. Porque Davi fez um voto, fez uma aliança com Jonatas. Ele podia voltar atrás. Então nos dias de Jesus havia isso, porque foi lançado aqui, ó. O que eu quero dizer, irmãos? Que toda palavra maldita lançada, ela vai alcançar para quem você lançou. Vejamos que o mundo espiritual aqui, nesse tempo, ele era muito distante. Você lançava uma palavra de maldição aqui, né? E demorava tempos para essa maldição se cumprir. Hoje, se você lançar uma palavra maldita, o reino espiritual está bem assim, ó, bem interligado já ao reino físico. Se você lançar uma palavra agora, no decorrer do dia, para quem você lançou, essa pessoa vai receber, ela vai se acidentar até um acidente mortal. O que eu quero dizer? Que não devemos lançar palavras sem saber o teor, o calor da emoção. Tá? Então o que Davi lançou aqui refletiu nos dias de Jesus. Isso aqui há muito tempo, 1800, 1700, 500 antes de Cristo. Muitos anos, né? Então o que Davi disse aqui tinha nos dias de Jesus. Para quê? Para Jesus curar essas maldições, para Jesus tirar essas maldições. O que eu quero dizer? Que só quem tira maldições hereditárias, palavras hereditárias, é Jesus. E tudo isso que Davi lançou, Jesus veio e fez ao contrário. Ele curou, ele acabou com os aleijados, acabou com quem tinha fluxo de sangue, acabou com aqueles que necessitavam de pão, para isto ele multiplicou, acabou com aqueles que morriam à espada, porque ele trouxe paz, não houve mais guerra, entendeu? Então a maldição, quem quebra é Jesus. Seja feitiço, magia negra, macumba, quem quebra é o sangue de Jesus, tá? Então aprendemos aqui
E se lançar uma maldição, ela vai alcançar para a pessoa que você lançou. E Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram Abner, por ter morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as suas vestes e cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Vamos ver se tem aqui essa referência. Não tem. O féretro. Não sei que palavra é essa, féretro, mas porém também agora eu não vou pesquisar não, então vamos nos atrasar aqui. Prosseguindo. E sepultando Abner em Hebron, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. Porque todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo de Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda seja ungido rei, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor apagará o malfeitor conforme a sua maldade, né? Se Davi, que era rei, aliás, se Davi, sendo ungido rei, ele confessa a sua fraqueza, quanto mais a nós. Quem somos nós para dizer que não passamos por fraquezas espirituais, né? Capítulo 4, esse dia 30 de março. 2 servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha os filhos de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recado, filho de Rimon, o Beerotita, os filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinha fugido Beerotitas para Getaim, e aí ele tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado, né? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado, porque na fuga a sua serva, carregando a criança, tropeçou, caiu, e a criança foi arremessada e sofreu esse acidente dos pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Gisrael, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Berutita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado dormir no meio-dia. E ali entraram até o meio-dia da casa, como que vindo tomar trigo, e feriram na quinta costela, e Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite, caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebron, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo,
que te procurava morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor de Saul e da sua semente. Porém, Davi, respondendo ao recado de Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Berotita, disse-me: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia, pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras. Quanto mais aos ímpios, homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama agora, pois não requeria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra. E dei Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebron. Capítulo 5. Davi é constituído rei de todo o Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos, 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos, e sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, que a alma de Davi aborrece. Ó, foi o que eu disse lá atrás, né? Davi não gostava de gente que tinha defeito pelo corpo. Olha só o que diz aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Ou seja, Davi está dando aqui essa cidade que tinha esses com defeitos pelo corpo, e estava dando para aquele que primeiro chegasse lá para conquistar. Ou seja, ele estava dando uma cidade doente, uma cidade com defeito, para o primeiro que a conquistasse. Ó, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. No reino de Davi, cego e coxo não entravam. Tinha uma cidade para eles ficar. Nesta cidade ficavam todos os leprosos, todos os coxos. Porém, no reino, no palácio real, não havia esse tipo de gente. Quando Jesus veio, foi o quê? Diferente. Aí lembra quando Deus chamou Davi e falou para Samuel: Eu não vejo o exterior do homem, mas eu vejo o coração. O que eu quero dizer para você agora? Qual é a diferença de você se entregar a Deus por inteiro, pelo seu corpo inteiro, perfeito, é lindo,
é linda. E se entregar a ele pela metade. Você entrega todo o seu corpo a ele, mas o seu coração só entregou a metade. E qual é a diferença daqueles que vêm com a metade do corpo para o Senhor e entregam o seu coração por inteiro? Qual dessas pessoas Deus vai usar tremendamente? Fica essa reflexão no ar. Amém? Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos Exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas, mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Isobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Edifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e o que ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns, e Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos as minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor aos meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que ouvindo tu o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Geze. Então aqui ficaremos nesta leitura neste dia 30 de março e vamos prosseguindo para o dia 31. Vamos lá?